Olá, mesmo de casa, estamos produzindo conteúdo informativo e trazendo novidades para você que acompanha a TV UFG. Nesta segunda estreamos um novo programa, o Mundo UFG, que vai ao ar toda segunda, quarta e sexta, ao vivo, a partir das 4 da tarde. E nossos encontros nesse boletim agora serão todas as terças e quinta, também às 4. Um boletim mais completo, com entrevistas e informações para você. Vamos começar? Pois bem, a Prefeitura de Goiânia divulgou um cronograma de reabertura do comércio na capital. Segundo o prefeito, as medidas de isolamento tomadas em março permitirão a volta gradual das atividades a partir de junho. Desde o surgimento do coronavírus, a Prefeitura de Goiânia se posicionou imediatamente, tomando todas as providências, ampliando as unidades de atendimento na área da saúde, procurando todos os meios para que a população goianiense não fosse tanto atingida. E hoje eu já posso declarar que avançou muito o trabalho da área da saúde, do poder público junto à população e a própria população colaborando, usando máscara, evitando ajuntamentos. E eu espero, com a contribuição de cada pessoa, utilizando a máscara, evitando ajuntamento de pessoas, daqui a poucos dias tudo em Goiânia estará aberto e o povo novamente feliz. O cronograma prevê 4 datas para a reabertura de grupos de atividades. Ontem, dia 1º de junho, foi o Grupo Branco. Reabriram os mercados municipais do Setor Pedro, da Rua 74, Campinas, Setor Centro-Oeste e o Mercado Popular do Centro também estava prevista a reabertura. Voltaram também os treinos de futebol. Dia 6 é o Grupo Amarelo, composto por shopping center, comércio varejista e profissionais liberais. Dia 13, a previsão é que o Grupo Laranja volte às atividades. Neste grupo estão os comércios da região da 44, galerias, feiras especiais, clínicas de estética, hotelaria e restaurante. E no mês de agosto, a previsão é que o último grupo, o vermelho, volte a funcionar. Nele estão as escolas, eventos, bares, clubes e academias. Essa medida foi muito discutida e os critérios para essas aberturas, eles já vêm com protocolos já das sociedades nacionais que representam essas entidades e todos eles têm protocolos que vão garantir que não vai haver um aumento da mobilidade para isso e, portanto, não haverá um risco maior. Mas eu volto a dizer, isso sempre está sujeito a um fechamento na medida que não cumprirem o combinado. Olha, vale lembrar que, de acordo com modelos matemáticos desenvolvidos por pesquisadores da UFG, as previsões para o número de casos de Covid-19 nas próximas semanas não são nada animadoras. Segundo os cálculos, a partir da segunda quinzena deste mês, caso a taxa de isolamento continue abaixo de 50%, poderemos ter mais de 100 óbitos por dia. Talvez por isso a volta das atividades dos próximos grupos ainda precisam de confirmação. E essas notícias sobre o coronavírus, aliados ao isolamento físico, podem deixar muitas pessoas com a saúde mental abalada, não é mesmo? Pois é, pensando nisso, 2 professoras da UFG desenvolveram o TOCA. É um projeto de extensão que oferece terapia online e em grupo, de forma gratuita para qualquer aluno da universidade. O TOCA, Grupo Terapêutico Online, conta com a participação de musicoterapeutas, psicólogas e uma enfermeira, todas com experiência na área de grupos e saúde mental. Os encontros já começaram e acontecem pelo Google Meet. Se você é aluno da UFG e está interessado, pode mandar um e-mail para tocaonline@gmail.com e solicitar um formulário para se inscrever. Tem um espaço de escuta, um espaço de escuta e aconselhamento em momentos de isolamento e angústia pode fazer toda a diferença.
E olha só, essa semana foi divulgado os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Ele revela o nível de desemprego, calculando quantas pessoas perderam o emprego e quantos postos de trabalho com carteira assinada foram criados. Em abril, quase 20 mil pessoas ficaram sem trabalhar com carteira assinada em Goiás. Quando a gente olha o acumulado de janeiro até abril desse ano, a situação melhora um pouco, mas o saldo ainda é negativo. São 2.487 vagas a menos de emprego no estado. A Superintendente Regional do Trabalho em Goiás conta que a situação poderia ter sido pior e destaca que um setor da economia ajudou a segurar os números. Observamos que o estrago poderia ter sido maior não fosse as medidas tomadas pelo governo federal, com a edição das medidas provisórias 936 e a 927, que garantiram aí a manutenção de empregos. Essas medidas propiciaram aí acordos individuais, medidas que os empresários aí os empregadores poderiam ajustar aí com seus empregados, e isso permitiu a manutenção dos empregos. O setor que mais manteve um equilíbrio foi o da agropecuária, que o dano foi bem menor proporcionalmente falando em relação aos demais. A superintendente ainda comentou que os setores de comércio e serviço foram os mais prejudicados durante esse período, que coincide com as determinações de isolamento social decretados pelo governo. No próximo bloco, você confere uma entrevista sobre a pesquisa anual da indústria da construção. Edson Vieira, do IBGE em Goiás, comenta os números divulgados na última semana e o que podemos esperar nos próximos meses. Eu volto já. A indústria da construção é um forte motor da economia no país. Capaz de gerar um grande número de empregos, ela também movimenta as áreas afins. Na última semana, o IBGE publicou os números da pesquisa anual. Eu conversei com o superintendente do IBGE em Goiás para saber o que eles representam e o impacto para todos nós, cidadãos. De repente, alguém que está acompanhando essa entrevista, Edson, vai pensar que essa pesquisa anual da indústria da construção não tem nada a ver com ele, porque ele não é da construção civil. Eu queria que você falasse qual a importância desse setor para a economia como um todo. Olha, esse setor é um setor que emprega muito, e ao contrário do que se pode pensar, ele tem a ver com vários outros setores. É um setor muito importante porque tem toda uma cadeia que envolve a construção civil, né? Você tem a construção de edificações, você tem a construção pesada, mas você tem também, na entrega de um imóvel, você tem cortinas, você tem móveis, eletrodomésticos, né? Tudo isso está envolvido indiretamente com a indústria da construção. E é um setor que é importante também na geração de renda no Estado e no Brasil. Então, é por isso que é sempre importante você ter um incentivo à construção, porque ela tem uma resposta muito rápida em termos de geração de emprego no país. O quanto que a construção ela emprega aqui em Goiás? Olha, nós tínhamos aqui em Goiás, em 2018, cerca de 52.500 pessoas envolvidas diretamente na construção. No Brasil, esse número era de 1.702.000 pessoas. Então, é um número significativo, né, para o Estado, para o Brasil. É um setor de atividade que responde muito à dinâmica da economia. Esses dados que nós temos aqui em 2018 estão refletindo justamente isso, né? A gente tem um ano em que a gente começou a ter uma recuperação. Nós tivemos uma crise muito severa nos anos de 2015 e 2016. Em 2018, começamos a ter uma recuperação, mas ela não foi forte o suficiente para promover uma recuperação da indústria da construção aqui no Brasil e no estado de Goiás também. Aliás, os números de Goiás
para 2018 são números muito ruins para a série histórica que o IBGE está divulgando. Se a gente olhar os números da série, a gente vai ver que o pico da mão de obra nesse setor está justamente em 2013. Certo. Em 2014, a gente vai começar a ter uma redução desse quantitativo de funcionários na construção, mas isso vai acontecer mais no segundo semestre do ano. O primeiro trimestre ainda é muito bom em termos de emprego, né? Mas a partir de 2014 a gente vai ter uma queda contínua do número de pessoas trabalhando na construção no Brasil e no estado de Goiás, e agora essa queda, ela em 2018 não havia parado. A gente está em processo de construção dos dados de 2019 para a gente ver se teve um repique nesse sentido, mas o fato é que de 2014 para cá a gente só tem queda, e 2018 é um ano de sequência dessa queda. Certo. Edson, quando a gente pega aí essa série histórica aí, né, essa década, e verifica o número de empresas, me parece que em 2018 a gente tem quase o dobro do número de empresas que a gente tinha lá em 2009. Mas ainda assim o número de empregos diminuiu. Isso acontece por quê? Olha, às vezes você tem a empresa está atuante ainda, mas é por conta da... Vamos pegar aí essas empresas que eu exemplifiquei, né? Que tiveram envolvidas na Operação Lava Jato. As empresas continuam ativas, mas por conta da demanda de serviços, elas têm um número de funcionários bem menor do que antes, né? Ainda nessa mesma conversa, o Edson Vieira lembra que durante esse período também tivemos um aumento do número de desempregados, e isso foi bastante sentido pelo setor. Outra coisa também é que nós temos também muitas pessoas que estão ocupadas, às vezes, na construção, mas estão ocupadas em pequenas empresas. Às vezes você tem um número maior de empresas, mas que conjuntamente empregam menos do que aquelas grandes empresas. Uma questão importante para a gente entender esses números, Marcelo, é compreender também a redução das grandes obras públicas que aconteceu logo após o impeachment, né, e junto com essa Operação Lava Jato, porque essas grandes obras públicas, elas são tocadas fundamentalmente por grandes empresas que também empregam muitas pessoas. Certo, então, por exemplo, aquela lei que congelou o orçamento, e isso acaba impedindo que o governo invista em obras de infraestrutura, por exemplo, e isso tem um impacto direto nesses números. Tem um impacto sim. Mas é importante a gente colocar que essa lei, né, ela foi aprovada durante o governo Temer, e esse processo ele vem acontecendo, como eu disse, desde a crise que foi instalada no país no final de 2014. Tivemos aí, nesse período, um processo muito doloroso, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político. E aí nós tivemos o impeachment. Esse processo de impeachment, a gente se lembra, né, ele envolve o afastamento da presidente durante 6 meses, e aí esse período também é um período de grandes problemas orçamentários, o déficit público aumentou muito, né? Então, tudo isso, aliado à própria Operação Lava Jato, teve um impacto muito grande sobre a indústria da construção. Na medida em que você tem um aumento da taxa de desocupação que aconteceu no país, a taxa saiu de 5 para mais de 10, né? Aí você tem uma queda da renda das pessoas, você tem um aumento da incerteza, e isso para a construção é mortal, porque as pessoas precisam ter confiança para adquirir um imóvel, porque o imóvel, para muitas pessoas, para a grande maioria das pessoas, é o principal bem que elas vão adquirir durante a sua vida, né? Diminuiu o número de postos de trabalho na indústria da construção, diminuiu o salário também? O salário também diminuiu, Marcelo. Nós tínhamos aqui em termos de salários mínimos, né? Lá em 2014, a gente tem um pico da série, a média salarial no estado de Goiás era de 2,82 salários mínimos. Juntamente com essa
com essa queda do emprego, a gente foi tendo uma queda também desse indicador, e agora, em 2018, ele passou a ser 2,35 aqui no estado de Goiás, 2,37 no Brasil, né? E então esse movimento aí tá muito relacionado à queda do emprego. É o setor que emprega muitas pessoas que têm menos qualificação, né? Então, não é difícil a pessoa se tornar um trabalhador da indústria da construção, e tudo isso faz com que, nesses momentos de crise, a oferta de mão de obra aumente muito e as pessoas acabem aceitando trabalhar por um salário menor. Agora, nós estamos no ano, como todos nós sabemos, de muita incerteza. Ninguém sabe quando é que nós vamos ter uma situação mais próxima da normalidade que nós tínhamos antes, porque acredito que isso vai acontecer somente na medida em que for disponibilizada uma vacina em massa para a população. Sem isso a gente vai ter um normal bem diferente do normal anterior, né? E como eu disse, para a construção civil, a segurança é fundamental. E esse momento ainda é um momento de muita insegurança. Eu não acredito que esse ano seja um ano bom para a construção, não. A gente pode ver se a gente tem alguma coisa diferente no ano que vem. Esse ano, sinceramente, eu acho que vai ser um ano ruim novamente para a construção. Perfeito. Edson, obrigado por essa conversa, viu? Valeu demais. Continue conosco, o nosso boletim continua após um rápido intervalo e no próximo bloco nós continuamos falando de emprego e vamos mostrar o que a Prefeitura de Aparecida de Goiânia está fazendo para colocar o trabalhador em contato direto com uma vaga de emprego que atenda o seu perfil. Espera aí que eu volto já. A Prefeitura de Aparecida de Goiânia lançou nesta semana o Sistema Municipal de Emprego. A plataforma tem o objetivo de colocar o trabalhador desempregado em contato direto com empresas que buscam mão de obra. No site é possível agendar atendimento presencial no espaço do trabalhador para uma triagem e cadastramento de currículo. A secretária municipal de Trabalho, Emprego e Renda do município explica como funciona esse serviço. Para ter acesso a essas vagas é muito simples, basta você ter acesso à internet. Você vai entrar no site da prefeitura e fazer o agendamento através do SAC. Você faz ali o agendamento, o horário e o dia que for melhor para você. Você vem aqui, nós temos atendentes que estão especializados, que estão treinados para dar um atendimento especial para você, para acolher você trabalhador. Então, ele vai fazer uma busca, juntamente com um bate-papo com você, procurando saber quais são as suas habilidades, quais são as suas experiências anteriores e, dentro desse seu perfil, colocar você dentro de uma vaga de emprego. A secretária também explicou que a Prefeitura de Aparecida tem estado em conversa com as empresas do município para evitar que os impactos aumentem a taxa de desemprego. Segundo ela, nos últimos 3 meses os números não tiveram alterações. E, para melhorar a qualificação de quem busca uma vaga e aumentar as chances de contratação, o município também disponibiliza de forma online uma plataforma com cursos. Então, durante essa quarentena, você está em casa ocioso, procure se qualificar, se capacitar. Nós temos 52 cursos de qualificação profissional totalmente gratuito. Você pode fazer o horário que você quer, você tem a disponibilidade de fazer dentro da sua própria casa, basta você ter acesso à internet, não há gasto nenhum e você ainda sai com certificado de conclusão desses cursos dessas empresas parceiras. Então, para agendar, você deve entrar no site aparecida.gov.br/serviços/online, rolar a página até o final e clicar em Agendamento SAC. Vai abrir uma nova página. No final, onde está escrito Serviço, você digita 60 e clica na lupinha para pesquisar. No local de atendimento, você digita 17 e clica na lupinha novamente. Depois verifica qual é o dia disponível para atendimento e clica em agendar.
Em Aparecida de Goiânia, a Secretaria Municipal de Saúde está coletando plasma sanguíneo de pacientes curados da Covid-19 para utilizar no tratamento de pessoas em estado grave com a doença. A técnica vem sendo aplicada por pesquisadores de outros países que encontraram resultados animadores. No soro do plasma de pacientes curados é possível encontrar anticorpos contra o novo coronavírus, e isso pode ser um caminho para a cura da doença. Ele é específico para algum perfil de paciente que não tem melhorado. Então é assim, a partir de uma avaliação multidisciplinar dentro da UTI, do HMAP, ele será indicado. Então ele vai passar pelo médico do HMAP, bem como a avaliação do especialista do Hospital Sírio-Libanês. E quando indicado, será feito. E aí, sim, ele tem risco, mas também ele está cercado de todos os critérios médicos e científicos para serem feitos. A Secretaria de Saúde do município está entrando em contato com pacientes recuperados para formar um banco de cadastro de doadores e assim ter maior disponibilidade de plasma e poder atender os mais diferentes perfis de pacientes, caso seja necessário. É um experimento ainda pouco usado no Brasil, né? Em alguns hospitais de excelência que foram testados, alguns hospitais de Goiás também já fizeram em alguns pacientes com sucesso. Então, essa é a importância. Na verdade, a gente conclama todos esses recuperados que já saíram dessa doença, já se curaram, a ajudar outros que podem vir a precisar e que esse plasma pode contribuir para a recuperação dessa pessoa. Então, essa é a importância disso. Todos os pacientes que foram recuperados e que são maiores de 18 anos, né, e que estão em estado bom de saúde, estão aptos a doar esse sangue para serem processados e virar plasma lá no Banco de Sangue de Aparecida de Goiânia. E olha só, no site ufg.br/UFG Solidária você encontra vídeos, fotos e todos os documentos que mostram o quanto já foi arrecadado e o destino de cada cesta doada pela campanha. Já passamos de 2 meses e o número de pessoas que precisam de ajuda só tem aumentado. Se você puder colaborar, entre no site, veja as informações e doe qualquer valor para essa corrente do bem. Muito obrigado por sua companhia nesse início de semana, com bastante informação em nosso boletim especial da TV UFG. Lembrando, mais uma vez, que agora nossos encontros são às 4 da tarde, toda segunda, quarta e sexta, com o Mundo UFG ao vivo e terça e quinta neste boletim informativo. Eu te espero. Tchau, tchau.